Oi gente, tudo bem? Meu nome é Viviane Faria e eu sou professora do curso de redação online do Dois Pontos. Nós agora vamos, mais uma vez, falar das competências do Enem. O Felipe falou para vocês no último vídeo sobre a competência 3. Nós agora vamos falar sobre a competência 4. E eu tenho certeza como que você deve estar achando bem mais fácil agora entender as competências para você perceber que não é difícil fazer a redação do Enem. Que não é difícil tirar acima de 900 na redação do Enem. Basta você colocar na sua redação aquilo que vai ser procurado pelo corretor. Aquilo que vai ser valorizado na correção, valorizado pelo professor, ok? Vamos entender então a competência 4. A competência 4 faz referência à coesão. E o que é coesão? Coesão é ligação, junção, união. Ligação de quê? Ligação de palavras, ligação de orações, ligação de períodos, ligação de parágrafos. É isso mesmo. Você pode estar se perguntando o que até ligação de parágrafos? Tem que ligar os parágrafos. Afinal de contas, os parágrafos da sua redação também estão relacionados. As frases estão relacionadas e os parágrafos também estão relacionados. Então, todas as vezes que você puder, você vai sim ligar os parágrafos, tá? Eu sempre sugiro, que eu acho mais fácil, ligar o primeiro parágrafo do desenvolvimento ao segundo parágrafo do desenvolvimento. E ligar o segundo parágrafo do desenvolvimento à conclusão da redação. Eu acho mais fácil ligar nesses dois momentos. Mas todas as vezes que você der conta, que você encontrar a oportunidade, você pode sim ligar os parágrafos da sua redação. Você pode não, você deve sim ligar os parágrafos da sua redação, ok? O que mais? A competência 4 vai avaliar se você usa as conjunções de uma forma diversificada, tá? Então você precisa mostrar para o corretor que você tem o domínio dos elementos de coesão, que você tem domínio das estratégias de coesão, que você tem domínio das conjunções. Tanto é que você não fica o tempo todo repetindo a mesma conjunção. Você usa as conjunções de uma forma diversificada. E vou te dar uma dica. Se você tiver que repetir alguma conjunção, entre repetir uma conjunção comum e repetir uma conjunção incomum, é melhor repetir a conjunção comum. Porque a comum, nós já estamos acostumados com ela. Então, se ela aparecer novamente na redação, não vai causar estranheza em nós. Agora, uma conjunção que as pessoas normalmente não usam e você repete, aí sim, essa conjunção vai chamar mais atenção quando você repetir, ok? Então, preste atenção. Se tiver que repetir, vamos repetir uma conjunção comum que as pessoas usam, ok? E o uso correto dos conectivos, né? Ou seja, eu estou pressupondo que você domina as estratégias de coesão. Eu estou pressupondo que você sabe o sentido que as conjunções estabelecem. Então, eu entendo que você sabe que o embora indica ideia de concessão. Que você sabe que o já que indica ideia de causa. Que o desde que indica ideia de condição. Então, por favor, você tem que saber o sentido dos elementos de coesão. Você tem que saber que o isto indica que a informação vai aparecer e o isso indica que a informação já apareceu, ok? Então, por favor, uso correto dos elementos de coesão, tá? Para poder ilustrar para nós como que isso é avaliado, como que a competência 4 avalia, vamos colocar assim, os parágrafos do seu texto, eu trouxe para vocês um parágrafo de desenvolvimento que foi retirado da redação de um aluno. Nós vamos ler juntos esse parágrafo primeiramente para depois nós analisarmos as estratégias de coesão. Então você vai ler comigo esse texto, acompanhando aí na sua tela, ok? Um
aspecto a se considerar é entender como a internet exerce domínio sobre os indivíduos. Isso ocorre quando o usuário faz alguma busca nas redes, pois estas realizam uma análise de gostos do indivíduo para que posteriormente possam disponibilizar conteúdos semelhantes aos buscados. Um exemplo disso é o aplicativo YouTube. Haja vista que o modelo de vídeo visto uma única vez já é suficiente para que o programa salve os dados de pesquisa e recomende conteúdo seguindo a mesma proposta anterior. Além disso, a rede permite um controle acerca das notícias apresentadas. Isso acontece já que as mídias têm autonomia para selecionarem textos tendenciosos e com títulos chamativos, uma vez que outras notícias já foram curtidas, sinalizando os interesses pessoais. Essa seleção antecipada ocorre com o objetivo de determinar o modo de pensar e agir das pessoas. Aqui, ó, te falar agora, né? Não te falei anteriormente, falar agora. Esse parágrafo foi retirado de uma redação escrita para o Enem 2018. Qual foi o Enem 2018? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ou seja, a internet, pelo controle de dados, manipula o comportamento do usuário, manipula o comportamento do indivíduo, ok? Então, o tema foi esse, tá? Vamos analisar aqui, então, as estratégias de coesão desse parágrafo, ok? Primeira coisa, um aspecto a se considerar, tá? Quando essa aluna coloca um aspecto a se considerar, significa dizer que ela vai falar de outro aspecto. Então, um aspecto é nesse parágrafo de desenvolvimento, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, e o outro aspecto é no outro parágrafo de desenvolvimento, no segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, ela já sinaliza para o corretor, tá? Se eu coloquei um aspecto, significa dizer que vai aparecer outro aspecto, ligando os parágrafos, tá? Um aspecto a se considerar é entender como a internet exerce domínio sobre os indivíduos. Palavra importante, como a internet exerce domínio sobre os indivíduos, tá? Que é justamente o tema. O tema está falando que a internet, por meio do controle de dados, né, manipula o comportamento do indivíduo. Pronto, vai ser mostrado aqui para nós agora como essa manipulação, esse domínio acontece, tá? Isso ocorre, certinho, outro elemento de coesão. Isto, a informação vai aparecer, a informação já apareceu. O que o isso retoma? Isso ocorre quando o isso retoma a internet exercendo domínio sobre os indivíduos. Tá? Então aqui, ó, a manipulação dos indivíduos pela internet ocorre quando o usuário faz alguma busca nas redes. Então o usuário foi lá e foi fazer qualquer busca na internet, né? O pois que é? Elemento de coesão, né? Indicando para nós que agora vai explicar, vai aparecer uma explicação, tá? Da internet controlando o comportamento do usuário, ok? Isso ocorre quando o usuário faz alguma busca nas redes, pois estas, que interessante, pronome demonstrativo estas, tá aqui sozinho, tá? Esta não tá, por exemplo, como esta frase, esta ideia, esta frase, o esta está acompanhado. Esta ideia, o esta está acompanhado. Aqui, ó, o estas não está acompanhado, não. Ele está sozinho. E ele está aparecendo no feminino plural. Significa dizer que ele vai retomar a última palavra no feminino plural. Qual que é a última palavra no feminino plural? Redes. Elemento de coesão. Então, para ela não repetir o substantivo redes, o que ela fez? Ela usou o estas, retomando a palavra redes. Então, aqui, ó, esta ideia, a ideia vai aparecer.
Essa ideia, a ideia já apareceu. Esta chegou agora, o esta sozinho, retoma a última palavra no feminino singular, ok? Então aqui, ó, pois as redes realizam uma análise de gostos do indivíduo para que outro elemento de coesão. Ou seja, a rede analisa o gosto do indivíduo à toa? Claro que não. A análise do gosto do indivíduo tem uma finalidade. Para quem indica para nós? Finalidade. Para que posteriormente possam disponibilizar, possam no plural, indicando que o sujeito aqui é o quê? Redes. Ok? Então o verbo indicando isso para nós, tá? Possam disponibilizar conteúdos semelhantes aos buscados. Tá vendo como a manipulação acontece, né? Então a gente faz uma consulta na internet, ok? A internet analisa o nosso gosto a partir daquela consulta nossa, para em um outro momento a internet disponibilizar textos, disponibilizar conteúdo semelhante ao buscado por nós, semelhante ao consultado por nós, ok? Um exemplo disso, elemento de coesão, já apareceu. Um exemplo de quê, tá? Eu tô lá, fiz uma consulta, a internet analisou o meu gosto para poder disponibilizar conteúdo parecido depois, tá? Um exemplo disso é o aplicativo, então vamos sublinhar o isso aqui para nós, tá? É o aplicativo YouTube. Haja vista outro elemento de coesão. Ela agora vai explicar por que o YouTube está sendo dado como exemplo, tá? Então ela vai explicar que o YouTube faz a mesma coisa, tá? Um exemplo disso é o aplicativo YouTube, haja vista que o modelo de vídeo visto uma única vez já é suficiente para que o programa salve os dados de pesquisa e recomende conteúdos seguindo a mesma proposta anterior, né? Quem já mexeu no YouTube, nós mexemos no YouTube, nós sabemos que é assim mesmo, né? Então você busca lá um vídeo de um estilo musical, depois aparecem vários vídeos de outros cantores dentro daquele mesmo estilo musical, tá? Então reparem que o YouTube aí está aparecendo como exemplo para ilustrar como a internet exerce o domínio, ok? Além disso, interessante, além disso indica o quê? Adição, ou seja, ela vai falar mais, tá? Aqui no lugar do além disso poderia ter aparecido ademais. No lugar do além disso, poderia ter aparecido somado a isso. A questão ela está indicando, olha, eu vou falar mais sobre o que eu acabei de falar. Eu vou falar mais sobre o que eu estou falando, né? E o que ela está falando? Como a internet exerce o domínio sobre os indivíduos. Tranquilo? Além disso, a rede permite repetição vocabular, é uma forma de estabelecer ligação, é uma forma de estabelecer coesão, tá? Então você deve ter aprendido, não posso repetir de jeito nenhum palavra no meu texto, né? E você deve ter sido muito criticado quando repetiu, deve ter sido muito penalizado quando repetiu na sua redação. Olha, repetição é bom senso. A gente pode repetir? Sim, a gente pode repetir. Desde que a repetição não deixe a leitura cansativa, tá? Desde que a repetição não passe uma visão negativa sua, que você repete porque você não tem domínio vocabular. Não, tá? Você pode repetir com bom senso, a leitura não ficar cansativa e você já usou outras estratégias para poder evitar a repetição, ok? Além disso, a rede permite um controle acerca das notícias apresentadas. Isso acontece, elemento de coesão do que já apareceu. O que já apareceu? Controle das notícias apresentadas, tá? Então vamos ver isso aí. Isso acontece já que, outro elemento de coesão indicando causa, tá? Já que as mídias têm autonomia, tá com acento circunflexo, porque o sujeito é plural, as mídias.
Sujeito plural com verbo ter, acento circunflexo, tá? Sujeito no singular e verbo ter sem acento, ok? Isso acontece já que as mídias têm autonomia para selecionarem textos tendenciosos e com títulos chamativos, uma vez que... Então, como que as mídias conseguem fazer isso? Por que elas têm essa autonomia? Uma vez que outras notícias já foram curtidas, sinalizando os interesses pessoais, né? Então, quando eu estou curtindo uma notícia, eu estou sinalizando do que eu gosto, do que eu não gosto, o que eu aprovo e o que eu não aprovo. E as mídias fazem uma seleção prévia das notícias que vão ser disponibilizadas, ok? Só uma observação, olha aqui que interessante, como essa aluna, ela procura não repetir as conjunções, tá? Então, olha aqui, ó, uma vez que, indicando causa, tá? Já que, indicando causa, aqui ela usou haja vista, indicando causa, indicando explicação, aqui ela usou pois, indicando explicação. Vocês estão percebendo como que ela procura diversificar os elementos de coesão? Então, se for possível você não repetir, ok. Agora, você pode estar falando, tá, mas e o isso que ela repetiu? O isso ela repetiu, além disso, isso, tá? Essa ideia, essa alguma coisa, o isso, o esse, o essa, são elementos de coesão que nós normalmente repetimos sim, tá? Então, numa redação com 30 linhas, vai ser natural uma repetição dos pronomes demonstrativos, ok? Então, você pode ficar tranquilo em relação a isso, tá? Então, vamos lá. Uma vez que outras notícias já foram curtidas, sinalizando os interesses pessoais. Essa seleção antecipada, a seleção já apareceu. Qual que é a seleção antecipada aí, ó? Das notícias que vão aparecer, tá? Lá do YouTube, mostrando pra gente, apresentando vídeos de acordo com os nossos gostos, né? Essa seleção antecipada ocorre com o objetivo de determinar o modo de pensar e agir das pessoas. Então, o que ela fez aqui para nós? Essa aluna mostrou como a internet exerce domínio sobre os usuários. Tranquilo? Então, ela ligou orações quando ela usa o pois, está ligando a primeira com a segunda. Quando ela usa uma vez que, ligando a anterior com a posterior. Tá? Ela ligou períodos quando ela usa o além disso. Quando ela usa essa seleção, ela está ligando os períodos. Quando ela usa o isso, está ligando períodos, tá? Usou de forma diversificada e também está relacionando os parágrafos. Quando ela também coloca um aspecto a se considerar, indicando para nós que vai aparecer outro aspecto. Ok? Você está percebendo como escrever não é difícil. Escrever é saber o que tem que fazer, saber o que deve ser feito e treinar bastante isso que deve ser feito. E praticar bastante, tá? Volto a falar, com uma boa orientação, você tem todas as chances de tirar acima de 900 na redação. A nota 920, 940, 960, 980, quem sabe 1000, é uma nota completamente palpável. O que é uma nota palpável? Uma nota possível de ser conquistada. Aguardo você nos próximos vídeos. Até mais!